O sistema de rotas ele é essencial na aplicação, pois, dependendo da maneira que ele for feito, vai permitir que o usuário tenha uma sensação de fluidez ao descobrir novas features, ao navegar por elas. Então, o aplicativo em si, ele não é um single page application, mesmo se fosse. Nós precisaríamos ainda mandar o usuário para outros lugares, como o modal, o próprio drawer. Isso aqui é uma navegação. E uma navegação nós entendemos que é um widget que sobrepõe o outro, ou ele substitui o outro. E no Flutter, novamente, assim como tudo, é bem simplificado você fazer essas coisas. Para fazer o sistema de navegação no Flutter é bem simples. Nós substituímos essa parte de home aqui por um map. E esse map ele vai receber uma rota inicial e aí uma função anônima com o contexto e chamando aqui a página que vai estar trabalhando. Isso aqui é o suficiente para nós termos uma página. Para representar e ir para uma outra página, vamos criar essa página aqui de home, ó. Essa pasta aqui, na realidade, de configurações, para ela contrastar com essa de home aqui. Então, dentro da nossa pasta configuration, vou criar aqui uma configuration page, e dentro dela um widget chamado configuration page. Feito isso aqui, vamos só criar um scaffold. E nesse scaffold, um app bar. E olha que bacana. Por conta das nossas configurações de tema, nós não precisamos fazer mais nada aqui. Basta colocar aqui o nosso text e ele vai ser configurado automaticamente para a gente todas as questões de tema. Depois vai trabalhar com herança. Então, vou colocar esse configuration page aqui dentro. E vou referenciar aqui para quando for solicitado /config, ele abrir essa página. Pronto. Para um fim de exemplo, vamos abrir lá no home o nosso drawer. E quando ele clicar nessa configuração, e nós iremos escutar através dessa propriedade aqui, deixa eu ver qual a propriedade aqui dentro do Navigation Drawer. Essa propriedade aqui, on destination selected, vou chamar aqui de index. Quando ele clicar no segundo cara, que é o configuration, né? Então vou botar aqui index igual a, como é o nome, aqui, né? Basicamente é o 1, né? No caso a posição. Nós podemos acessar então o sistema de navegador, assim como tudo no Flutter, através do contexto. E aí nós acessamos o método pushNamed, que vai colocar diretamente por cima a próxima página, que é a página da config. Feito isso aqui, olha só que bacana, voltando aqui, e ele já vai para cá para dentro, ó, que da hora. Bom, como eu falei para vocês, esse drawer, ele também é um sistema de navegação. Então, nós podemos simplesmente fechar essa navegação antes de ir para o push. Essa é a lógica que nós iremos fazer. Fechar uma navegação, uma página de navegação, vai ser igual fechar o drawer aqui desse lado. Então, nós iremos fechar com o pop e depois ir com o pushNamed. Dessa forma, ó, quando eu clicar em configuration, ele vai sair, ó, e como se ele tivesse voltado para a tela aqui, ó. Viu? Simples, né? Beleza. Isso aqui também serve para quando a gente for criar páginas, para páginas aqui, que quando a gente, para página filha, por exemplo, dentro do home, eu vou ter outra página que vai representar essa página aqui, ó, essa página de detalhes aqui, ó, da lista do board especificamente. Então, se aqui dentro da home eu colocar aqui, na realidade, eu vou criar um arquivo diretamente, né? Dá pra gente criar um arquivo, não dentro de widget, mas fora aqui mesmo, eu vou criar um arquivo chamado edit taskboard page. E aqui eu vou colocar dentro a nossa página aqui, que vai representar aquele camarada. Deixa eu botar o nome aqui, edit. Pronto, e o scaffold e o app bar. Feito isso, ó, nós já temos mais um outro cara para a gente poder navegar, ó. Se a gente for acessar lá no nosso home, lá no nosso app widget, né, e configurar para acessar aqui esse edit board page, que vai ser responsável por basicamente as edições, criar, mover, enfim, relacionada à lista em si, a board de task. Então,
basta colocar edit, e para chamar esse cara, eu vou chamar ele nesse botão aqui, ó. Esse nova lista. Que se encontra lá num homepage dentro do float button. Então, navigator novamente, navigator.off, e aqui nós iríamos utilizar de novo o push named. Esse do push named, botamos aqui o edit, ó, e foi. Na hora que eu quiser aqui acessar a nova lista, eu venho, pô, e adiciono e acesso tudo também, ó. Assim eu configuro todas as nossas navegações, né? Teremos mais algumas? Teremos. Teremos para navegação, né? Para autenticação, no caso. Só que, olhando por um ponto de arquitetura, isso aqui pode escalar muito negativamente. Nós percebemos que esses dois carinhas aqui, ó, eles fazem parte da mesma feature. Seria legal se a gente pudesse colocar esse camarada no mesmo lugar. E essa é a função do Flutter modular, que é o sistema de rota que nós instalamos e nós iremos utilizar, para a gente poder subdividir esses camaradas. E como é que faz a configuração do Flutter modular? Também é bastante simples, como tudo no Flutter. Então, eu vou criar aqui um app módulo, que vai ficar responsável pelas rotas e também pelo sistema de gestão de dependência, que nós iremos falar posteriormente. Module, app module, extend module. E aqui nós vamos sobrescrever um camarada chamado routes. E vai funcionar da mesma forma lá, mas em vez de maps, nós iremos trabalhar com mais orientação a objeto. Então, child routes, apenas para leitura, o barra desse camarada aqui vai ser o nosso homepage especificamente. Mas, lembrando que nós temos que reaproveitar, colocar esse cara realmente em um determinado lugar que seja só dele. Então, em vez de eu colocar aqui no child router do nosso app módulo, vamos criar lá dentro um outro módulo. Olha que da hora. Dentro do home especificamente. Então, homepage.dash. Na verdade, homepage não. Home module. E aqui dentro do home module, nós iremos criar aqui uma classe home module, extend module. E aqui dentro iremos pegar o router também. Só que aqui que nós iremos colocar as rotas ali que nós estamos falando. Então, child route. Nota que no Flutter modular nós temos aqui também argumentos, ou seja, um dos motivos também de trabalhar com modular é que nós podemos receber argumentos via URL. Isso é muito legal para web também, viu? Vamos colocar aqui também a parte do edit aqui. Então, o edit vai para cá também. Dessa forma, então, só sobra aqui para o app module a parte de configurações, que por enquanto só vai ter um cara. E nós chegamos à conclusão que não é preciso de um módulo para ele, basta colocá-lo aqui diretamente no módulo global, que já vai estar tudo certo. Configuration page e pronto. Agora nós não precisamos mais desse camarada aqui, né? Mas antes de tudo, nós temos que entender como que nós iremos chamar esse home module aqui dentro do app principal. Isso é legal, porque essa feature de home module pode ser chamada em múltiplos apps, visto que ela vai estar totalmente dividida. Seria como se você tivesse um app dentro de outro. E esse é o motivo do modular existir. Parece bem interessante, né? Visto que você pode reaproveitar a feature inteira. Então, é muito simples, ó. Você coloca o module router e o barra, né? Esse barra aqui de baixo eu vou chamar de barra config mesmo, né? Que é como estava chamado antes. E aqui a gente diz qual módulo que ele vai concatenar ao aplicativo em questão, né? Então, talvez para esse aplicativo ele ter um escopo pequeno, não faça tão sentido assim usar um modular. E o sistema de rotas nativo do Flutter já seja o suficiente. Mas a nossa escolha é pensando em escalar. Então, por isso que nós temos que ter a nossa arquitetura ou saber exatamente tudo o que vai acontecer para poder tomar essa decisão. O modular, ele é incrível, mas em projetos pequenos pode ser bem chato de fazer as coisas nele. Em projetos que não precisam desse tipo de cuidado com features. Mas quando um projeto é grande, para ter esse cuidado aqui, se torna bastante incrível. Agora, para o modular escutar e realmente trabalhar dentro de todas as coisas relacionadas às rotas, nós precisamos iniciar ele no app module, substituindo esse cara, colocando duas propriedades, né? O delegate
Cadê? Primeiramente, tem um Material App, um construtor chamado Router, que aí nós acessamos uma API nova do Flutter chamada Navigator 2.0, que dá pra gente fazer bastante coisa legal, que é onde o modular se instala e a gente consegue fazer bastante coisa interessante. Aqui a gente coloca só os dois delegates aqui, tá? O modular router delegate e o router information pairs. Pronto, está instalado no nosso aplicativo. Para que o modular ele comece a escutar toda a tua parte aqui de aplicativos, seria muito interessante também que você colocasse ele na raiz, para ele poder assim, escutar, dar dispose, onde a gente vai precisar que ele dê dispose. Isso é uma das características interessantes. Ele vai saber exatamente que módulo está aberto, e quando você sair daquele módulo, ele vai desligar tudo, todos os binds, todas as classes que estão relacionadas àquele módulo, tudo automaticamente. E para isso ele precisa escutar a árvore de apps do Flutter. E por isso que nós colocamos aqui, ó, no começo de tudo, um modular app. Esse modular app, ele vai receber duas coisas. O widget principal como child e o módulo principal, que é o app módulo. Ou seja, poderia ser até aquele outro módulo. Por isso que é modular. Um módulo encaixando no outro de várias formas diferentes, né? E é legal porque quando a gente vê na parte de injeção de dependência, isso aqui vai ficar mais legal ainda, tá ligado? Por isso que deve-se conhecer o que a gente vai utilizar, as necessidades futuras. Porque será que esse boilerplate que nós temos aqui e na criação dos módulos, ele vai se pagar em toda a aplicação? Por isso que nós temos que saber o que vai ter na aplicação primeiro, antes da gente eleger o que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, nem compensa, porque o aplicativo é muito pequeno. Mas é legal passar essa informação aqui para vocês, visto que a gente pode estar trabalhando com essa informação em um projeto maior. Então, uma coisa legal é que quando você concatena um módulo a outro projeto, você pode escolher qual o nome que você vai dar a esse módulo, como por exemplo home. E aí dentro do módulo não vai mudar nada, vai continuar sendo barra e começa sendo edit. Porém, o acesso a ele vai ser através de um /home/ ou /home/edit. E isso nós temos que ter esse cuidado a partir de agora, quando a gente trabalha com isso dali. Por exemplo, aqui no App Widget, eu vou utilizar o modular para ele setar o valor inicial da rota para /home/. /home, para ele acessar o módulo aqui no app, ó. E o referente ao filho desse módulo aqui, que poderia ser facilmente o edit também. Mas nesse caso, nós queremos o que faz referência, então, a esse camarada aqui. Legal demais, né? Fechou, então, dessa maneira aqui, nós vamos rodar aqui a aplicação, vai estar iniciado tudo bonitinho. E agora, internamente, né, na nossa parte aqui na nossa page, nós podemos ter algum problema se a gente não tomar algum certo cuidado. Por exemplo, esse aqui, edit, ele está fazendo alusão ao /edit. Então, como nós estamos dentro do módulo home, nesse caso, nós precisaríamos colocar /home/edit para ele poder acessar o /edit. Entendeu como é que é a lógica da coisa? Ó, e aí ele funciona. Mas o modular ele é tão inteligente que ele consegue perceber que ele está dentro do módulo, visto que ele conhece a árvore por causa daquela configuração inicial. Portanto, se você estiver dentro do aplicativo, nós podemos utilizar o POSIX, que é a mesma notação que nós utilizamos no terminal, para entrar numa pasta e sair numa pasta. Isso significa que, se eu sei que eu já estou dentro da home, eu posso dar apenas um ponto e ele vai autocompletar o módulo. Eu só vou trocar o segmento final, que é o e colocar para /edit. Isso significa que, por estar dentro da /home, esse ponto significa isso. Então, independente do nome que der, na hora que estiver adicionando lá no meu app principal, não vai importar. Vai tudo funcionar bem aqui. Olha só que da hora. Ele vai funcionar mesmo sendo só um Show de bola? E aqui ele vai funcionar também da mesma maneira. E usando as mesmas APIs do Flutter. Navigator.org. Pois o único objetivo do modular é ter esse tipo de flexibilização, né? Além também de eu poder trabalhar com parâmetros e controle de injeção de dependência. Tudo isso vai fazer mais sentido no futuro, mas só essa parte de navegação já é o suficiente para eleger o modular ali como nosso sistema de navegação. Tá bom? Show de bola!